Olá, lindona! Ei, lindão! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vinda a mais uma aula e hoje nós vamos começar a falar sobre o segundo encontro, né? Hoje nós estamos começando sobre o encontro que eu falo que é incrível porque aqui nós vamos conhecer mais profundamente o casal que está sentado na nossa frente. E o legal é que a gente já vai conhecer não somente de uma forma individual, porque se você já fez a análise corporal e devolutiva desse casal, você provavelmente já sabe o funcionamento de cada um. Mas nesse encontro, nós vamos entender, e eles também, como eles funcionam. Então, o nome desse encontro é Conhecendo as Nossas Potencialidades. E por que nós colocamos o nome de Conhecendo as Nossas Potencialidades? Porque uma coisa é eu fazer uma análise, eu receber uma devolutiva e eu me entender. Eu conhecer um pouco mais de mim, eu saber das minhas dores, eu saber dos meus recursos, eu saber das minhas fraquezas, das minhas forças, eu saber das minhas debilidades, eu saber das minhas habilidades. Eu poder me entender. Outra coisa é eu poder entender as dores, os recursos, as forças, as fraquezas, habilidades, debilidades do meu parceiro. E outra coisa, mais ainda, é quando nós conseguimos passar para esse casal que vai estar sentado na nossa frente, como que eles, combinando, complementando um ao outro, vão virar uma potência. Por isso nós colocamos o nome Conhecendo as Nossas Potencialidades. Não é o que eu tenho sozinha de potencialidade, o que você tem sozinho ou sozinha de potencialidade, é o que juntos nos complementando nós temos de potência, nós temos de potencialidade. E por que que nós colocamos esse encontro dentro do protocolo Cure, né, como um dos encontros desse processo de construir um relacionamento irresistível? Primeiro, porque antes, quando eu não tinha como ferramenta de anamnese a análise corporal e a devolutiva, ok, eu tinha outras ferramentas para entender quem é a pessoa que estava ali na minha frente. Depois que ela entrou nos meus processos de atendimento como um dos primeiros encontros, porque eu precisava entender o funcionamento, saber até onde eu posso ir com aquela pessoa, o que que eu devo, o que eu não devo, porque eu sabia de verdade quem estava sentado ali na minha frente. Depois que eu realmente tive essa ferramenta como uma ferramenta de anamnese, eu percebi que colocar isso para os casais, ou seja, trazer realmente essa combinação de poder fazer com que eles enxergassem as dinâmicas deles. Aquilo que é mais fácil para um, aquilo que é mais fácil para o outro, aquilo que é difícil para um, aquilo que é muito difícil para o outro. Quando a gente faz isso, quando a gente traz isso para o nosso cliente, é muito mais fácil poder entender, atender e respeitar as necessidades da minha parceria. Então, vocês vão ver isso muito mais profundamente no próximo encontro, quando nós estivermos falando, né, do terceiro encontro, que nós vamos falar das 6 necessidades de todo ser humano, né, as necessidades básicas de todo ser humano, de todo adulto. Quando nós chegarmos lá, vocês vão ver isso com mais profundidade. Mas nesse encontro aqui, por que que a gente achou que era muito importante trazer isso? Dentro dos meus atendimentos, quando eu comecei a trazer clareza para os casais, quando eu comecei a trazer clareza para os casais, quanto a eles entenderem o funcionamento, a dinâmica um do outro, eles começaram a se respeitar mais. Eles começaram a, inclusive, darem limites, né? O que eu chamo de. Nós colocamos sempre essa fala, nós temos já essa fala. Se você é novo por aqui, talvez não tenha escutado, mas nós temos essa fala, né? Os acordos do casal. Ficou mais fácil para eles entrarem em acordos, eles terem um papo de adulto de verdade, colocarem aquilo que eu consigo, aquilo que eu não consigo atender, aquilo que é seu, aquilo que é meu, com esse encontro. Então, realmente faz muita diferença. Eu percebi o quanto fez diferença no todo, dentro da dinâmica de atendimento para mim e para os casais.
E o quanto essa dinâmica, perdão, o quanto esse encontro, no final, todo encontro tem uma atividade, né? Então, o quanto esse encontro também fez muita diferença nos atendimentos, né? Então, os casais, vocês vão perceber que eles vão ficar com esse gráfico deles para que eles possam entender como eles funcionam de fato, né? O que que acontece, né? Quem é você aqui? E é muito importante vocês começarem inclusive, é aqui até um ponto-chave, vocês precisam lembrar, se você é analista corporal e comportamental, vocês precisam lembrar das tarefas, se vocês não têm na ponta da língua, estudem para decorar. Das tarefas não, Ai, talvez tenha que cortar, Rosana, vamos lá. Inclusive, se você é analista corporal e comportamental, você precisa, se não tiver na ponta da língua, você precisa revisar o material sobre semelhanças e diferenças dos traços de caráter. É importante que você saiba. Por que que isso é importante? Porque na hora da entrega, nós vamos entregar para o nosso casal, nesse momento, desse encontro, né, de conhecendo as suas potencialidades, nós vamos entregar as dinâmicas, por exemplo, de pensar, sentir e agir, como um funciona. Um pensa mais e depois ele vai agir, e depois é que ele vai ponderar as percepções sensoriais, ou um sente mais e aí depois ele pensa para depois agir, então às vezes até acaba procrastinando. Enfim, nós temos várias dinâmicas aqui entre o pensar, sentir e agir. Isso é uma coisa que você vai entregar. Você vai entregar sobre se um é mais inovador e o outro é mais de rotina e prefere fazer aquela coisa mais passo a passo, não vamos mexer num time que está ganhando. Você vai entregar se um é muito, extremamente, aquela pessoa fácil de se conectar com as pessoas, enquanto um já é extremamente seletivo e prefere mais ficar no cantinho dele. Isso são coisas que vocês vão entregar e que vai estar lá no gráfico facilmente para você identificar e passar para os casais. Porém, vocês vão ver, obviamente, vejam na gravação dos encontros com casais como é feita essa entrega, óbvio, mas é importantíssimo que vocês saibam as semelhanças e diferenças de cada traço, né? E as semelhanças e diferenças entre esses traços, porque vocês vão precisar entregar essas informações para os seus clientes. E eu não estou dizendo somente, por exemplo, um esquizoide com uma oral, que eles não, um gosta mais de toque, o outro já não gosta mais, né? Quer ficar mais no cantinho dele, né? Um fala demais, o outro já é mais quietinho. Não estou falando somente isso, estou falando inclusive sobre você saber daquelas dinâmicas que nós já sabemos, que a oral quer ser vista, que a rígida quer ser vista, que de repente uma zoca quer ficar mais na dele. Que o masoca aceita receber ordens com mais tranquilidade do que um psique e um rígido que prefere mandar, que prefere dar ordem, liderar. Vocês vão precisar saber, inclusive, quem é que está brigando por controle. Por que que esses dois estão brigando por controle? Nós temos dois rígidos, dois psíquicos, um psíquico e um rígido, como é que é isso aqui? Então, qual é o percentual de um para controle, qual é o percentual do outro para controle? O que está acontecendo aqui? Como é que é o planejamento desse aqui? Como é que é a execução desse aqui? Então, vocês vão ter todas essas informações para estar passando para os clientes de vocês e vai ser muito importante que vocês saibam de cor as semelhanças e as diferenças. É importante que, se você não está atuando na área, né, quanto analista, é importante que você reveja esse material para você estar ciente disso e vai ser mais fácil ainda você fazer uma entrega, tá? Dessa área, desse momento, desse encontro. E é importante que vocês lembrem também que nós não somos somente os traços, né? Nós somos um todo. Nós temos os traços, na verdade. Nós não somos, nós temos os traços, né? Ai, Rosana, faz um corte aqui, por favor. É importante também que vocês lembrem que nós não somos os traços. Nós temos os traços, nós temos os 5 traços, nós somos muito mais do que isso. É por isso que vocês vão perceber como é importante vocês fazerem essa entrega do gráfico cruzado. Porque vocês vão ver que a potencialidade está também naquilo que eu posso estar complementando na minha parceria.
E quando a gente fala, mais uma vez, quando a gente fala sobre o nome, né? O nome do encontro, conhecendo as nossas potencialidades, não é, Suyan, eu estou sabendo das minhas potencialidades e agora eu vou saber as potencialidades do meu parceiro. Não, não é só isso, né? E vice-versa. É você saber das suas características quanto à habilidade, debilidade, as dores, os recursos, as forças e as fraquezas. Eu não estou falando somente as suas, mas você também saber isso do seu parceiro. E ainda mais, quando você for entregar, né, para o cliente, você também deixar claro para eles agora quais são as potencialidades quanto complemento. Ou seja, quando aquilo que é força em mim, mas é fraqueza em você, e a gente pode se complementar e virarmos uma potência. Então, isso aqui é a nossa potencialidade, isso aqui é o que a gente tem quando nós estamos juntos nessa. E, obviamente, nós estamos falando de casal, né? Então, aquilo que eu complementando em você vira uma potência em nós. Por isso o nome, conhecendo as nossas potencialidades. E de verdade vai fazer muita diferença na vida do casal que sentar aí na sua frente. Realmente, para mim, nos meus atendimentos, foi muito importante trazer essa visão, porque é poder entender muito mais do que somente me entender ou me conhecer de forma individual. Quanto parceria, o casal, né? Ou seja, aquela pessoa que está do meu lado, eu poder entender como é que é o funcionamento dessa pessoa, né? Como ela planeja, como ela executa, quais as dinâmicas mais fáceis para ela e quais as dinâmicas que são um pouco mais difíceis. E como que eu posso ajudá-la nesse processo? Gente, isso é muito importante. Eu posso dizer por mim que também passei por esse encontro junto com a minha parceria e eu tive momentos de uau, sabe? Nossa, como assim que eu nunca tinha percebido isso? E olha que já vi muita coisa, mas quando chegou ali e que passamos pelo processo e a gente, sabe, parava e falava assim, gente, é verdade. Eu particularmente não gosto de fazer as coisas sozinha. Eu gosto de fazer as coisas acompanhada. Minha parceria gosta de fazer as coisas até acompanhada, mas a atividade eu gosto de fazer sozinha. Eu não posso interferir. Isso ficou muito claro entre nós na hora que nós passamos por esse momento. Então, agora, por mais que a gente faça umas coisas já juntos, eu sei que eu tenho ali aquela atividade e eu não posso nem querer interferir na outra. Essa é a minha, por mais que a gente esteja no mesmo ambiente. E isso é respeitar. Isso é respeitar, hein? Mas para que eu possa respeitar, eu preciso entender que essa é a dinâmica, que é desse jeito. E que se eu for interferir de uma outra forma, não vai ficar bom nem para mim e nem vai ficar bom para a parceria. É muito importante que vocês entendam como esse encontro vai fazer diferença na vida dessas pessoas que vão estar sentadas aí na sua frente. Quem sabe você aplicando também na sua vida ou alguém fazendo, né? Algum dos alunos possa de repente estar fazendo essa dinâmica com você e com a sua parceria, para você entender com mais profundidade como é importante a gente entender, conhecer de fato o funcionamento da nossa parceria. Vai muito mais além do que somente uma análise, uma devolutiva, quando a gente tem esse entendimento e saber como que eu posso ajudar, sendo força, unindo força, para que a gente possa ser uma potência quanto casal. Eu vejo você no próximo encontro, para a gente falar um pouco mais também sobre o segundo encontro, conhecendo as nossas potencialidades. Até já!